Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O atacante Brian Montenegro está deixando o Atlético, né? O contrato do jogador ia até o mês de julho, mas o Atlético já entrou em um acordo com o atleta, o Olímpia também estará a par da situação e o Brian Montenegro, o paraguaio, vai retornar ao Olímpia, que é o clube que o emprestou ao Atlético. Então, neste vídeo eu vou falar um pouco dessa trajetória da passagem do Brian Montenegro pelo Atlético e se ele vai ou não fazer falta para a equipe rubro-negra. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria te recebo aqui no canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Esta é uma maneira que você pode ajudar o nosso trabalho. Quem está conosco também aqui no Futebol 62 é a WR Softwares, sistema para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Tudo isso, se você precisa de gerir o seu negócio de maneira informatizada, a WR Softwares te ajuda. Telefone 99476 6373. Você também pode falar neste número com o Anderson pelo WhatsApp. O Anderson que está aí sempre acompanhando, né, os vídeos aqui do Futebol 62, em especial os do Atlético, que é o time do seu coração. Bom, vou trazer para vocês os dados aqui do Brian Montenegro. Aí está. 40 jogos com a camisa do Atlético, sendo 20 em 2021, 20 em 2022. Ele foi titular 9 vezes, né, em outras 31 ele entrou no transcorrer da partida. Marcou 4 gols, 1 no ano passado e 3 neste ano, e não deu nenhuma assistência. Portanto, são os dados do Brian Montenegro na sua passagem, né, pelo Atlético Goianiense. O Brian acabou ganhando parte dos torcedores, especialmente aqueles que militam nas redes sociais, ao fazer postagens, né? Fazer postagens aí no seu Instagram, assistindo jogos com a camisa do Atlético, enfim, demonstrando um grande carinho pelo clube rubro-negro. E isso acabou também ganhando parte dos torcedores. Me lembro até que depois de algumas postagens, alguns torcedores começaram até a pedir ele nos jogos, né? Sempre que o centroavante ia mal, o Churinho ou o Elton Rato, o torcedor acabava pedindo o Brian Montenegro nas partidas, ou pelo menos parte da torcida do Atlético. Penso que muito disso por conta deste carinho que desenvolveu com o jogador pelas suas postagens nas redes sociais. Mas o futebol, pelo menos ao meu ver, precisa de muito mais que isso. Legal o carinho dele pelo Atlético, né? Demonstra ser um jogador simpático, gente boa, mas para mim o Brian, o rendimento dele nos jogos em que via com a camisa do Atlético, eu penso que ele está bem aquém daquilo que o Atlético precisa para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Talvez no Campeonato Goiano vai, nas primeiras fases da Copa do Brasil também, mas no Campeonato Brasileiro, para mim, é um jogador que o Atlético precisa de um jogador de um nível maior. Ah, mas o Churinho não está bem, então o Atlético tem dois problemas. Aí não é um, você está tendo um outro problema. Mas isso, por exemplo, a fase do Churinho, o Churinho até marcou um gol recentemente, né? Naquele jogo contra o Internacional. Depois, no jogo contra o Corinthians, ele dá uma assistência para o Jorginho, bem subindo de rendimento. Mas, se o Churinho não estiver bem, não conseguir corresponder, isso não faz do Brian Montenegro um jogador competitivo, não faz do Brian Montenegro um jogador interessante para a Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha avaliação. Então eu penso que o Atlético não vai perder com essa saída do Brian Montenegro. Inclusive, pelo contrário, o jogador sai, abre espaço, tem a questão do salário, tem a questão dos treinos também, e o Atlético sabe que precisa buscar um outro jogador. Penso que seria interessante o Atlético tentar um outro jogador com uma característica um pouquinho diferente dessa característica do Jurim. Mesmo que tenha uma chegada na grande área forte, que
faça bem esse jogo de grande área, mas talvez um jogador que tenha uma maior mobilidade para cair pelos lados, para sair da grande área. Eu gosto mais de elencos em que as peças não são espelhadas, em que o reserva é vamos dizer, uma imitação do titular. Eu acho que é interessante você ter jogadores com perfis diferentes, com características diferentes, até porque isso te possibilita mudar o jogo, mudar a característica da sua equipe conforme seja interessante, seja num jogo inteiro, seja numa parte final de um jogo. Então, é um aspecto que eu vejo como positivo, este de você ter jogadores, mesmo que em uma mesma posição, mas com características um pouco diferentes, tá bem? Então essa aí é a minha visão sobre essa passagem do Brian Montenegro pela equipe do Atlético. Ele que chegou em meados mais ou menos do ano que vem, né, do ano passado, e está saindo agora quase um ano depois. Vou até pegar aqui certinho qual foi a data de estreia do Brian Montenegro com a camisa do Atlético. Estou com ela aqui. Ele estreou em 21 de agosto em um jogo que o Atlético empatou com a Chapecoense por 1-1 no estádio Antônio Ascioli. Inclusive um jogo em que o Atlético foi muito criticado, né? Pois a Chapecoense vinha numa campanha terrível e o Atlético acabou empatando em 1-1 aquela partida. Mas esse aí foi a passagem, né, de Brian Montenegro pela equipe do Atlético. Penso que não vai deixar muitas saudades. Mas você, torcedor, pode ficar à vontade para fazer a sua manifestação, dar a sua opinião, gostaria que ele permanecesse, precisava de ter mais oportunidades. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Um grande abraço a todos e até a próxima.